Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Tati Roger Ministerial. Nesse momento vamos estar assim dando continuidade à palavra de Deus. Ficou casado com duas irmãs. E como o casamento entre parentes não é autorizado, a Bíblia também não autoriza casamento com mais de uma mulher. E é esse detalhe que a gente vai entrar agora. O que acontece aqui? A Bíblia vai falar que, pega a tua que já está aberta, e o rei Salomão amou muitas mulheres, muitas. E a Bíblia vai dar referência do que foi que aconteceu. Só que Salomão, ele tem 700 mulheres e 300 concubinas, que dá o total de 1000 mulheres, não é isso? 700, 800, 900, 1000. Ou seja, Salomão tinha 1000 mulheres, que no caso era considerada princesa porque Salomão era rei. Mas lembra lá no final que eu mostrei? O ponto que eu vou provar a vocês que Salomão não estava de acordo à vontade de Deus? Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Porque a Bíblia diz que Davi foi segundo o coração de... Então vamos lembrar aqui a trajetória de Davi. Saul começa a ir mal no reinado. Aí ele vai fazer o quê? O que a gente já ensinou? Invocar o espírito de Samuel, Saul, né? Isso a Bíblia condena, e o próprio Deus condenou, é tanto que depois de sair, Deus se ira com Saul. E aí o que acontece? Davi entra na jogada. É tanto que Davi teve Saul na mão para matar e falou: hoje eu te devolvo a sua vida. Porque Saul estava querendo matar Davi, porque Davi já estava assistindo uma pessoa que poderia ser rei a qualquer momento. Mas lá na frente, Saul morre, quem fica no lugar? Davi. Conclusão da história: Davi pega Urias, bota Urias para ir para onde? Para a guerra. Urias vai para a guerra, e aí Davi vai e tem caso com a mulher de Urias, ou seja, o pecado conhecido como o adultério. Qual dos dois foi errado? Mais errado ainda é ela, que era mulher casada, então ela tinha que se comportar como mulher casada, entendeu? Ela sabia que ela ia frustrar a imagem dela, e naquele tempo as coisas eram mais rígidas que hoje. Então ela tinha que tomar vergonha na cara e se colocar no lugar dela, na hora que Davi foi, entendeu? Porque Davi era rei? Era. Mas Urias era um dos melhores soldados de guerra, tá entendendo? Em termos de condições, Urias ganhava bem. Era um homem bem destacado, né? Destemível. Por que você acha que Davi mandou Urias para a guerra? Na verdade, ele mandou, eu acredito que ele não tem nem intenção que Urias morresse, mas ali foi o tempo que ele ia ganhar para se deitar com a mulher de Urias. Só que quando ele sabe que a mulher de Urias, ou que Urias morreu, eu tenho para mim que aquilo abalou ele. Uma dúvida que fica no ar é: se houve adultério, se houve pecado ali que realmente pecou, né? E Salomão fez, Davi foi maldoso de mandar ir pagar para se deitar com a mulher, então isso é pecado pela Bíblia, né? Pela vontade de Deus é pecado. E porque depois Deus perdoa Davi, e depois de perdoar, a Bíblia relata que Davi foi segundo o coração de Deus. Então muitos têm essa dúvida. Mas é aí que eu vou entrar agora no mistério. É assim, porque Davi, ele pecou, ele adulterou, né? Ele fez coisas que desagradou a Deus, fez, mas só que ele se arrependeu depois. E outra? O arrependimento veio depois. Isso, isso é um ponto chave. Só que tem uma dúvida aí também nessa parte de Davi adulterou. Porque a Bíblia fala assim, porque as pessoas falam, não, mas quem era casada, quem deu lugar foi a mulher de Urias. Então ela que foi adúltera.
Mas a Bíblia fala que quando a gente, no caso, um homem comete o adultério com a mulher, tanto a mulher é adúltera quanto o homem. Porque a mulher não fez nada de errado sozinha. Sozinha. Então, isso aqui eu tô corrigindo, não corrigindo, mas dando um respaldo maior para quem tá do outro lado não depois rebater, assim, né? A mulher que não. Errada. Não, a mulher que errou. Não, os dois errou. Né? Aí alguém do outro lado pode rebater, não. A irmã ali errou. Porque quem cometeu o adultério foi. Então, por isso que eu já tô dando ponto que a Bíblia fala que quando a Bíblia no Novo Testamento fala, quando o homem, né, passa a desejar uma mulher só em mente, ele já adulterou. Então tem respaldo também que vai falar em termos disso, que o homem que comete o adultério com a mulher, tanto ela é adúltera quanto ele é adúltero. Então nenhum se escapa disso. Isso aí também é pro jovem, porque o casado é adultério e o jovem é fornicação, né? Isso. E o jovem já é fornicar, porque já tá de olho na mulher e já tá fornicando. Então tem que ter essas cautelas, esse cuidado, regimento. Né? E a gente também ensinou sobre prostituição, que é pessoas como aqui Salomão e como Jacó, mais de duas. Só que aqui tem um pouco de diferença, porque no caso eles casaram com as duas. Casou. Mas ela não deixou de ser uma pessoa de família. Mas, porém, cometeram erros, que aí a Bíblia condena. Porque a Bíblia fala que Davi foi segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele cometeu erros, pecados gravíssimos, não foi grave, gravíssimo. Para vocês que fazem autoescola, tem a punição lá para perder ponto de carteira. Tem o ponto que você perde ponto, aí tem lá, perdeu tanto ponto, aí tipo que erro grave, perdeu tanto ponto, gravíssimo. Gravíssimo já não é grave, já é além de grave. Então, eu, como ministro da palavra de Deus, até onde eu conheço a palavra de Deus, Salomão cometeu pecado gravíssimo. Rogério, mas eu vejo muitos pregadores, pastores dizer que não existe pecadinho nem pecadão, mas o erro de Davi foi gravíssimo. O próprio Deus aqui mostrou na Bíblia. Conclusão: quando Davi percebe que Urias foi para a guerra e morreu, porque o cara era bom na espada. E Davi não esperava isso. Davi, ele esperava Urias chegar, mas não ter conhecimento do que aconteceu. Ele esperava por isso. Mas pode dizer o que você diz. Não, mas por mais que ele tivesse com segundas intenções de acontecer essas coisas mesmo com Urias, por mais que ele tivesse, não, Urias vai e ele vai morrer, eu vou ficar com a mulher dele. Que muitos pregam provavelmente desta maneira. Mais ou menos isso. Tá entendendo? As pregações que eu vejo falando sobre a história de Davi, quando acontece esse caso com Batseba, é desta maneira. Ele poderia até ter as segundas intenções, mas quando ele viu que aquilo se agravou, aí ele se arrependeu. Foi muito profundo aí agora. Eu tô me arrupiando todo. Quando ele viu que aquela situação se agravou, saiu do limite, né? Passou do limite, aí foi a hora que ele começou a se arrepender. Tanto que quando Batseba engravida, o que é que acontece com a criança? Morre, chega a morrer. Porque não foi um casamento bem sucedido, né? Ali não foi um casamento com a bênção de Deus. Então vocês que pensam em casar, ou vocês que é casado, é para se regularizar, né, diante de Deus. Se não é casado ainda no cartório, no civil, se regulariza, porque você fazendo isso aí, casando, você vai estar debaixo da bênção de Deus. Não fique debaixo da maldição. Porque pela Bíblia, se você convive junto e não casou ainda, você está debaixo da maldição. Então procure estar debaixo da bênção, se regularize. Mas minha esposa é crente e eu não sou, então aí não tem nada não, eu prefiro ficar assim mesmo. Porque hoje está tendo muito separação, as mulheres aí tá casado de repente pra isso e aquilo. Mas isso aí é coisa que o inimigo bota na sua mente, de você não querer casar, que se você assim tá bom, até agora não aconteceu nada, se casar pode piorar. E isso é estratégia do adversário, para que você continue debaixo de maldição. Então você aí que me escuta, nos escuta, que é esposo ou esposa que está nessas condições, a pessoa casa, basta casar, dá errado. Vai depender de você. De um jeito ou de outro, se era para dar errado, ia dar de um jeito ou de outro. Tanto casado como não casado. Porque se a pessoa, antes de casar, não tinha cometido nada,
E depois que casa comete é porque já tava ali com o plano de aquilo que aconteceu, já tava de olho em alguém. Então o inimigo bota essa estratégia, não, hoje esse casamento tá durando, casar pra quê? Assim tá melhor. Pra você viver debaixo de maldição. Agora case, se regulariza pra tu ver se as coisas vão fluir. Ah, eu nunca trabalhei de carteira assinada. Case. Deus, tô casando pra me regularizar contigo. Eu sei que eu não sou crente, mas minha esposa é, mas eu vai estar abençoando ela, mas meu casamento vai estar debaixo da bênção do Senhor, mesmo que eu não seja crente. Então vai ver se logo você orar, Deus vai abrir a porta porque você se regularizou. Deus vai começar a te honrar. Porque a Bíblia também, Paulo lá, ele ensina no livro de Coríntios, que a mulher, no caso, salva, ore para que a sua oração venha santificar o seu esposo. É a orientação que Paulo dá. Lê lá o livro de Coríntios para tu ver a parte que fala sobre casamento. Porque Paulo ensina. a gente não se... Vamos se regularizar, como tu tá falando aí. As pessoas, mas do jeito que tá bom. É o que muitos e dizem. tal. Mas só que a gente tem que ver uma coisa. Pode até tá bom, mas as consequências só vêm depois. As consequências só vêm depois, como na história de Davi com a mulher. Entendeu? Aí, a criança que pagou. A criança que pagou. A criança pagou. A criança foi amaldiçoada por Deus. Amaldiçoada no termo. Não era pra... Assim que nasceu, não viveu por causa da isso, que se tornou contra aí. Então Deus apoiou a criança. Tá Então, depois que a criança morreu, aí ele foi, se arrependeu, né? Ali sim veio o arrependimento sincero, né? E aí é onde eu tava tentando entrar. O que você acabou, que eu falei naquela hora que você foi no profundo, que eu tava tentando explicar. Quando Davi recebe a notícia, Urias morreu. Acabou. A Bíblia não vai dar esse respaldo. Mas eu, como um... Eu posso dizer isso como um bom leitor? Eu acho que isso aí não é exaltação não. Que a exaltação vai depender da intenção. Que a Bíblia fala que Deus ele entende as nossas intenções, né? Deus dá o entendimento, né? Isso. Um bom entendedor. Quando eu falo assim, eu como um bom leitor, tô falando assim, de ler e entender, né? Aí eu como um bom leitor da Bíblia, então tipo, se eu tô lendo essa história, eu tenho que me fazer de conta que eu tô no lugar de quem? De Davi. Você na situação de Davi ali, e depois você descobre que o cara lá morre, como é que você não ia ficar se é um amigo teu? Então, por esse fato, aí que eu tô explicando agora, eu falando, eu lendo ali e me colocando no lugar, veio o desespero, porque também a pessoa fica com aquilo na cabeça, que não vai ver mais. Se você se perdoar, não ia ter mais como, porque o cara morreu. Eu acho que ele ficou ali alto, assim, né? Fazendo aquela reflexão por dentro, eu tenho culpa, eu tenho interrogação culpa, na né? mente. E isso que você tá falando. Ia ficar esse negócio aí com eu, E não? aí fica tipo, como que tá perturbando a mente da Ou pessoa, seja, né? ali eu acho que mexeu com o emocional de Davi. Davi, ele se sentiu culpado. Davi, ele teve sentimentos de... muitos sentimentos ruins, né? Porque ali, vários sentimentos foi tomado ali por dentro dele. De arrependimento, antes não tivesse feito. Então Davi, ele se sentiu culpado. E aquilo ali, ó, eu acredito que não saiu da cabeça dele. Aquilo o perturbou. Porque se uma pessoa morre por minha causa, eu não vou conseguir viver tranquilo. Aquilo ali vai ficar me perseguindo, me perturbando na mente o tempo todo. Eu fui culpado. Então eu acredito que teve ali um choque emocional em Davi. Então, por que depois a Bíblia fala que Davi foi segundo o coração de Deus? Porque ele se arrepende dos seus pecados, dos seus erros. E aí você vai ver que ali, Davi não fez isso? Fez. Dali pra cá, não. Mas o que acontece? Lê o livro de São Paulo, ver o que Davi fala. Eu vou entrar nesse detalhe. Mas conclusão. Aí você fala assim, mas Davi não foi um homem temente a Deus, né, como Davi. Deus tinha que dar livramento. Davi tá lá para guerrear a favor do seu povo, o povo de Israel. Muitos podem pensar assim. Deus tinha que dar livramento. Mas a Bíblia é um mistério, é uma coisa que só o Espírito Santo para trazer a interpretação. O que acontece ali? Então naquele momento, eu acho assim, que se Deus desse o livramento e Davi vencesse aquela guerra, que Urias, se ele vencesse aquela guerra, ele tinha de tudo para ganhar, que ele não perdia a guerra.
Aí, se Deus dá o livramento, olha o que ia acontecer. Davi era bom de espada. Tanto era que ele pegou lá a Saul e botou a espada aqui no pescoço e falou: hoje eu te devolvo sua vida. E Saul estava tentando matar Davi. Ou seja, então Davi teve o quê? Estratégia e agilidade. Como foi que ele conseguiu passar pela segurança do rei Saul? Houve uma estratégia. Agora eu vou e volto. Davi não foi estrategista? Davi não mostrou ser bom de espada? É tanto que quando os soldados chegam ali adiante, ele coloca o rei como refém e todo mundo tem que se recuar para não matar? Que Davi não teve intenção de matar também? Conclusão. E Urias? Por que ele foi mandado para a guerra? E aí nos mostra que Urias era um soldado guerreiro e não era qualquer um não. Muita nação temia em termos de saber desse nome, Davi e Urias. Se Deus dá o livramento a Urias, o que você acha que ia acontecer? Dois caras bons de espada. Como é que, vamos supor que eu sou Davi e você é Urias. Eu mando tu pra guerra, pego a mulher. Como você chega que você sabe que eu peguei você como o homem ali, no lugar de Urias, como você ia se sentir? É o quê? Como você chega que você sabe que eu peguei você como o homem ali, no lugar de Yuri, como você ia se sentir? Eu ia se sentir mal, né? Ia se sentir um derrotado, né? Foi pra guerra pra perder tudo. E outra, todo homem que passa por isso, tu nem Ai, imagina ter essa metade, tu nem imagina ter essa metade, sabe, da rejeição que passa ali na cabeça daquela pessoa. Quando isso acontece na vida de um homem, tu não sabe nem ter essa metade do que passa ali na mente. E aquilo ali é uma coisa que aquele homem não queria passar por aquilo. Como se trata de traição. Acho que ninguém. Rapaz, a mente da pessoa ali vai longe. E a pessoa é capaz de matar. Onde a gente morou? Um jovem, eu acho que na época não tinha nem 18 anos ainda. O marido da mulher, eu acho que trabalhava viajando. Ou trabalhava na parte da noite. E de manhã chegava, era uma coisa mais ou menos, eu acho que era viajando. Isso eu era pequeno quando isso aconteceu. Aí o menino vai pra casa desse rapaz, deita com a mulher. Quando é no outro dia, já de madrugada, pra clarear o dia, o cara chega e se depara lá com o cara em cima da cama dele, com a mulher dele. O que foi que ele fez? Matou o cara. Matou os dois, né? Eu não me lembro se foi os dois, mas ele ficou lá estirado. Se for quem eu tô imaginando, matou os dois. Ele ficou lá estirado em cima da cama, ainda E a mulher também. de cueca. Foi esse? De cueca? Né? Ou seja, o cara matou porque ele não aceitou a traição. Homem nenhum aceita isso aí. Não é todo homem que vai ver aquela situação e vai dar as costas Entendeu? saindo. Não aceita. Então, por esse fato que eu tô narrando aqui, é fato de experiência do que eu. Mas eu não gosto de ver a derrota ou a miséria dos outros. Então, eu ainda como criança não fui. Não vi o fato lá acontecendo, mas quando eu soube, eu poderia ir lá ver a cena. Mas para quem viu, foi uma cena triste. Então, conclusão. Olha o que aconteceu. Foi os dois no caso, tá vendo? Aí imagine agora, Urias e Davi, por mais amigo que ele fosse. Imagine dois caras bons de espada. Vamos supor que aqui é um jogo. Quem gosta de PlayStation. Davi versus Urias. Dois caras bons de espada ia dar alguma coisa que preste? Não ia dar nada que preste. Não ia dar nada. Dois caras bons de espada. Um ia recair o outro todo, acho que ia cair os dois mortos, ou um dos dois ia ter que sobreviver. Mas que a cena ia ser horrível e terrível, ia. Então Deus não queria uma tragédia na vida de Urias, e não queria perder a alma de Urias para Satanás, fazendo com que Urias pecasse, né, cometendo... Porque se Urias mata Davi, ele ia matar Davi sabendo que ele estava cometendo o quê? Assassinato. Assassinato para Deus é o quê? Pecado. Porque se Urias estava matando pessoas que estavam guerreando contra ele estava reagindo como o quê? Legítima defesa para defender o povo. Aí está de acordo com a lei de Deus. Mas a partir do momento que ele mata sabendo que é errado aquilo ali no caso ele já poderia perder a salvação dele
ali por aquele tipo de crime. Ah, Rogério, mas ele cometeu o adultério e Deus perdoou. Será que eu não perdoaria Urias? Se Urias se arrependesse, perdoaria. Só que tem uma diferença. A Bíblia fala que há uma diferença entre os que servem e os que não servem. Os que servem, o juízo vai ser mais duro porque conhece a palavra. Sim. E os que não conhecem, o juízo não vai ser tão duro quanto os que conhecem e deixaram de praticar. É o que a Bíblia diz. Então a gente está trazendo aqui palavra de salvação. Então aqui a gente está explicando um detalhe por detalhe para que você não venha perder a sua salvação. Conclusão. Vamos supor que eu, como Deus, aí tá ali a coisa de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não posso perder Urias para Satanás. Você escuta ele, Espírito e Filho, que você opina. Eu fui ali o Filho de Deus, já lá falando: Pai, traz Urias para perto de nós, garante a alma dele. Vamos manter a alma dele salva para que Satanás não se glorie, né, da alma de Urias. Porque ele não vai dar nada que preste. Manda ele para cá. Os dois vai se degradear. Ali vai acontecer uma miséria. Miséria que eu falo não é xingamento. Que miséria é uma tragédia, uma fatalidade. Nesse termo que eu quero dizer. Então, preste para cá. Então, para não perder a alma de Urias, eu acredito que Deus ali prefere logo colher com acordo lá do céu, colher Urias para evitar coisas piores. É como eu estou dizendo, a Bíblia é um mistério. Então a interpretação que vai dar é o Espírito. Entendeu? Então eu acredito dessa forma. Mas porque Urias foi segundo, Davi foi segundo o coração de Deus, mesmo com tudo isso, com todos esses erros. O arrependimento. Não adianta você chega aqui agora, Da boca pra fora. conversa com a pessoa aqui, aí acontece o fato, Resolve. aí você faz uma coisa que tá errado, eu chego, mostra pra você, rapaz, isso tá errado, tal, Deus não vai se agradar. E eu tento te mostrar que tá errado ali, porque membros têm carta branca para isso. Então, exemplo. Aí o que acontece? Aí ali você mostra que perdoou, mas no seu coração você não perdoou. Aí chega lá, você pega o cálice, pega o pão, toma, dizendo que perdoou, só que o perdão verdadeiro é quando acontece o arrependimento. Então não adianta você dizer que se arrependeu de boca para fora, tá tomando lá, que aí para Deus lá, Deus não aceita, porque a Bíblia fala que Deus, ele conhece a intenção de cada um de nós. Então se a sua intenção, ó, perdão de boca para fora, vamos supor que eu sou um pastor aqui nesse momento. Aí eu tô fazendo uma coisa errada, aí um membro me chama e me mostra que tá errado, que realmente tá errado. E aí tipo, você me mostra que, vamos supor, como que se eu, alguém não tá ali, né, comigo, não tá fazendo o que eu quero, aí aquela pessoa se sai, eu fico com a raiva daquela pessoa, a minha atitude é que eu tô com ódio daquela pessoa, mas eu não quero demonstrar pra igreja. Mas aí eu no caso, coloco um bocado de ponto ali, para intervir de aquele irmão e ir adiante. Então eu fico só ali, massacrando. Aí eu, como um pastor, vou celebrar a Santa Ceia, sabendo que eu não estou de boa com aquele irmão. Tá entendendo? Pego o pão, tomo, pego o cálice e bebo. E sendo que já teve um membro que me chamou. Ali eu não... se eu falar de boca para fora, não, eu estou de boa com o irmão, não sei o que, não tenho nada contra. Mas se a minha ação está demonstrando para a igreja que tem alguma coisa de errado, tem. Se eu estiver intervindo em alguma coisa, a igreja percebe. Conclusão. Então, por isso que eu falo que às vezes também é bom ter um preparamento para aqueles que vão ser consagrados, ser separados, dar instruções para que ele não venha falhar. Né? Porque eu já vi pessoas sendo separadas e ser antiético em cultos, cursos de orações. E não pode, que isso aí é feio para a pessoa que está ali para ser um líder, fazer parte dali do corpo de obreiro que faz parte de altar e de repente dá um mole diante de membros e congregados. Tem que ter um preparamento, como a gente sempre fala, para não chegar a esse ponto de estar falhando ali a igreja tá. Porque, tipo assim, o membro, quando ele se batiza, o que é que ele recebe? A carta. Que a gente chama de crachá. Crachá. Tá entendendo? Carteirinha de membro. Aquela carteirinha, aquele crachá, você acha que você membro recebe pra quê? Pra ficar escrito no seu bolso, sua carteira ou no seu armário? Não.
Ah, acho que é só para comprovar que você é membro? Não. É além disso, para mostrar que você é uma autoridade também na casa de Deus. Se você vê o seu irmão, seja membro ou congregado, cometendo erro, como é que seja membro está cometendo erro, você tem por obrigação de chegar lá e orientar ele. E se ele dá uma de exaltado, querer se gladiar, brigar com você em termos de verbalmente, você puxa sua carteira e mostra, ó, membro. Porque na confissão de fé fala, se um membro que vê errando e chamar sua atenção, você vai ouvir. Você está preparado para isso? Então, na confissão... Hoje em dia que não tem mais isso, né? É. Porque antigamente, no nosso tempo, teve isso. Porque Teve isso. É que a gente não somos anciões, né? o tempo hoje tá muito moderno, né? Mas a doutrina, um exemplo, a gente quer dar sempre, a doutrina é a mesma, não mudou. Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Quem muda é as pessoas. Eu lembrei agora, o tempo tá moderno, porque antigamente tinha a confissão de fé. Hoje fala curso ou é cursinho. Eu preferia quando era confissão de fé, porque era tudo esclarecido. Ó, a doutrina não permite isso se você fizer disciplina. A doutrina não permite isso se fizer disciplina, então a pessoa já ia se batizar sabendo. Eu mesmo, quando eu me converti, eu ia com uma bermuda abaixo do joelho e uma camiseta que eu não tinha muita roupa. Mas até então eu era o quê? Congregado. A partir do momento que eu fui sentar no grupo de adolescente e eu comecei já a ter calça e aí adiante, aí lá uma vez eu fui sentar no grupo de adolescente com a camisa, já não era manga, só essa parte aqui da manga que era cortada, ó. Essa parte da manga era cortada, aí aqui mostrava o pedaço do braço e o pedaço da suvaqueira, como eu falei no outro vídeo. O próprio adolescente me chamou e falou, rapaz, tu tá sentando no grupo de adolescente, aqui no grupo não pode ficar assim não. Então, antes... Isso foi em mais ou menos 2003 a 2004. Naquele momento ali, o jovem me orientou e eu não me ofendi, e aquilo não me matou. E ali eu fui me puriciando. Entendeu? Então, pra você ver que antigamente existia mais temor. Aí hoje em dia tá assim. Ah, não podemos mais falar a palavra disciplina porque as pessoas estão botando a igreja na justiça. Se tá botando a igreja na justiça não é por causa da doutrina. É alguma coisa, né, que possa estar acontecendo entre a organização em termos de convenções, lideranças, até mesmo votado, quem sabe até mesmo partes financeiras, entendeu? E aí a pessoa começa a apertar a igreja, a igreja se sente impressionada e de repente começa a ter abuso de poder e aí o povo vai procurar justiça mesmo. Eu acredito que o motivo de o povo, se é que está acontecendo, procurar a justiça é por isso, abuso de poder, tá entendendo? Então, aí o que acontece? Mexe na doutrina para disfarçar o que está acontecendo. Eu acredito que seja isso, porque desde quando eu me converti com 16 anos, era raro você ver uma igreja sendo metida na justiça por causa da doutrina. E outra, a pessoa quando vai para a igreja e se converte, ela já se converte sabendo de tudo. O comportamento, o que pode e o que não pode. Entendeu? Se alguém quiser, né, que a Assembleia assim é rígida. Né? Que nem eu vi o irmão falando ontem, um senhor falando, eu acho que foi no Face, um pastor sendo entrevistado, ele falou sobre isso. Que o tempo moderno hoje em dia, você não pode pregar, ensinando que não se deve pecar, não se prega mais o que pecado é errado, não se prega mais a salvação de direito, porque se pregar, aí a igreja fica vazia. Aí para a igreja ficar vazia, prefere pegar é errado. O que não está na palavra. Pela minha experiência própria, doutrina nunca matou ninguém, e pessoas ser chamadas a atenção por estar fora da doutrina nunca matou. Eu tiro por mim. Foi só essa vez que eu fui chamado, teve outras vezes que eu fui chamado. Eu já tomei disciplinas por quase pecar. Não, o Espírito Santo me incomodou na hora ali, eu dei para trás, mas recebi. E eu não tinha cometido. Mas que Deus abençoe a vida do pastor. Me disciplinou, sendo que eu não errei, me disciplinou. Mas quase eu ia errando. Então eu fiquei, era de 4 a 6 meses mais ou menos, de 4 a 6 meses, foi para 3, não foi nem 3 direito, foi 2 meses e um pouquinho. E encurtou.
Mas eu tava em oração. Semana de oração botava lá, semana toda de oração eu tava. Campanha botava eu tava. Matutino botava eu tava. Consagração domingo botava eu tava. Tava em tudo. Eu continuei a mesma pegada. Então por isso aí, ó, tive aquela observação maior e eu fui tirado logo. Hoje em dia não. Se tiver no Aí eu pergunto, me matou? Morri? Não, aquilo me ensinou a ressuscitar espiritualmente cada vez mais. E aquilo foi uma advertência para eu nunca mais me ousar a chegar perto de pecar. É o quê? Então, Pereira, de parabéns. Irmão, na Santa Ceia. O irmão aqui, Rogério, vai pedir perdão pelos seus pecados. Pai Senhor, a igreja, Pai Senhor. Peço perdão pelas minhas falhas. Epa! Peço perdão pela... Falha não, pecado. Não, pastor, eu vou falar ainda. É isso que eu ia falar. Não, diga, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. É pecado. Aí, só que chegou o líder ali e me orientou. Pô, eu não fique chateado não, tava com medo de aquilo ali me afastar porque foi um pouco constrangedor. Mas é o que acontece no dia de hoje. Foi um pouco constrangedor? Foi. Eu fiquei meio sem graça? Fiquei. Pergunte se eu fiquei com a raiva dele. A raiva de ira? Não, de ira não. Eu fiquei um pouco chateado, mas depois ali, depois da situação, eu mesmo com o Espírito Santo ali fui entendendo. E conclusão, me matou? Não. Disciplina não mata ninguém. No caso da vida, né? Ensina a pessoa a se frear quando for pecar. Que eu corri risco. Quase, olha o que eu falei, quase pequei. Então por causa desse quase você vai tomar sua disciplina. Bem feito, Rogério, pra tu. Mas, como eu já falei, dá honra que tem honra. Então, parabéns pra Pereira, porque se eu tô de pé até hoje, foi por causa da rigidez dele. E cristãos do século. Ah, estamos no século XX, pode isso, aquilo, batom, não sei o que, como às vezes as pessoas dizem, né? É século XXI, batom. Pois, lembra de Babilônia? Lembra de Babilônia? E a palavra de Deus fala, né? Não se conforme com este mundo. Com este mundo, pois, batom veio da onde? Da Babilônia. Fabricado por quem? Egito. Egito adorava o quê? Vários deuses. Jezabel era o quê? A rainha da prostituição. Conclusão, continua fazendo a vontade do Egito e a vontade de Babilônia. Só tá faltando assim, ó, ultimamente, abre assim, ó. Igreja do século XXI, bem-vindo à Babilônia. É o quê? Entendeu? O quê? Que andar que nem Jezabel toda... É porque a nossa doutrina, na verdade, quer usar maquiagem, use mais moderado. Quer usar, como é? A tinta, né? Lápis. Quer usar lápis para pintar a sobrancelha? Moderado. Quer passar um batom? Moderado. Passa o batom da cor dos lábios, né? Como eu já vi em curso de doutrina lá atrás. Compra o batom, eu acho que é no ciclado de cacau, que é tratamento para os lábios ressecados. Ou usa esse batom, né, labial para esse, como é o nome? Cacau aí? Protetor labial. Não, cacau. Banha. Banha de cacau. Usa ele, que ele fica quase da cor do lábio. Compra um batom que combine da cor dos seus lábios. Mas tem gente que pega o batom, se você passar de leve, ele fica bem suave. Entendeu? Agora tem gente que pega o batom, faz isso aqui, ó. Parecendo até que a ponta do batom vai entrar lá da esguela. E aí encarca e tome. Se for um batom vermelho, quando encarca aqui, ó, fica da cor desse negócio aqui de parar, aquele vermelhão, caramba. Aí a imagem que vem à mente, para quem já viu, né? É como se estivesse vendo, não desfazendo de quem usa, assim, mas pelo lado evangélico cristão. Às vezes, quando tá pesado demais, a única coisa que vem à mente é: rapaz, aquilo ali é coisa é como se estivesse vendo a imagem da bombageira na frente. Por quê? Tá tudo pesado, a tinta tá pesada, tá entendendo? Então, tipo assim, que quem é ímpio já vê, e já aponta logo que eu já vi. Eu já fui ímpio e já vi acontecendo isso, de ímpio apontar a pessoa por isso. Então, quando a doutrina diz que não pode, é porque alguma coisa na Bíblia foi encontrado que é errado. O porquê é errado? Babilônia andar segundo a vontade de Deus? Você só via falando de Babilônia essas coisas aí mesmo, entendeu? Jezabel, entendeu? De vaidade. Então,
Orgiaria é pecado usual, então? Não. Moderado. Mas o que está acontecendo não só na Assembleia, mas em geral, a igreja que a doutrina não permite. Use com moderação. Aí usa um pouquinho e começa a pesar. Usa um pouquinho hoje, aí amanhã aumenta mais um pouquinho, né? Aí o que era bom? Curso de doutrina, o pastor chegar ali e chamar atenção. E mostrar que... Porque curso de doutrina você tem que... Curso de doutrina. Doutrina é o quê? Ensinamento. Então é o culto que você tem que botar ali o que faz parte da ata. Qual é a doutrina daquela igreja, o que pode e o que não pode, para os novos convertidos saber, os congregados saber, né? Aqueles congregados que precisam se batizar saber como funciona Não errar, né? a norma da doutrina, da igreja. E aí você pregando, ensinando, se a pessoa for errar, vai errar sabendo que corre o risco de alguém chamar ali a atenção. Então, desde já eu quero estar deixando para mim um grande abraço e um parabéns para o pastor Jeidson. E sem contar, né, outros pastores também que é bênção, mas vamos adiante. Mas entrando agora no assunto que eu estava falando de Davi, Davi recebeu o perdão de Deus por isso, mas Davi, você vê que tanto ele passou a ser segundo o coração de Deus que, quando a Bíblia fala assim, que ele cita, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque ele buscou refúgio em quem? Em Deus. Então, depois que Davi, ele acumula aqueles erros ali, ele começa a refletir que ele errou, que ele se arrepende de coração. Então, tudo o que vai acontecer na vida de Davi, Davi recorre a quem? Davi recorre a Deus. Naquele momento que Davi estava passando ali, citando esses salmos, ainda quando as pelo vale da sombra, Davi estava passando ali, foi em um lugar perigoso, onde poderia ter alguém por trás das montanhas, poderia ter alguém com arco e flecha já apontado ali para matar, poderia ter alguém com arco e flecha já apontado ali para matar, se colocado em uma posição em um lugar que, mesmo que olhasse, não visse. É o quê? E o lugar era tão tenebroso que realmente era um vale da morte. Então eu acredito que o quê? Eu, no lugar de Davi, para citar esse Salmo 91, ainda quando andasse pelo vale da sombra da morte, então eu estava passando em algum terreno minoso ali, né? Com bomba atômica, coisa que poderia me destruir. Então Davi, ele teve o quê? Medo. Então o temor faz você se chegar para perto de quem? De Deus. Então é melhor os cristãos no dia de hoje passar a ter temor. Mas eu vou falar da palavra medo de Deus, não como que Deus fosse um bicho, mas medo da mão de Deus pesar sobre você, tá entendendo? Porque quando a pessoa tem medo de Deus, essas pessoas que tem medo de trovão, de relâmpago, não tem medo? Pô, vê se sair fora da rua, sai. Então esse medo aí que a pessoa tem que ter de Deus, né? De saber andar no caminho, na vontade de Deus, para até mesmo não perder a sua salvação naquele grande dia. E naquele grande dia, eu quero encontrar você, todo mundo que tá... Aquele grande dia eu não quero que ninguém vá lá pro lago de fogo com enxofre, cair junto com Satanás e seus demônios e ali deixar de existir, morrer eternamente, não. Eu quero encontrar muitos lá. Até nós mesmos, né? Assim, porque é igual a palavra de Deus, igual todo termo ela é citada, que é a espada é de dois gumes, ela corta os dois lados. Ela vai e volta. Então todo mundo tá sujeito, né? Todo mundo tá sujeito, mas vamos ter limite. Vamos ter limite nas coisas que a gente anda fazendo, né? A gente procurar entender, será que isso realmente que eu tô fazendo é certo? Será que tá agradando a Deus? Porque Davi passou pelo que ele passou, mas ele se arrependeu. Então Deus aí perdoou, porque ele viu o sofrimento que ele passou depois que Deus tirou a vida daquela criança. Ele viu, né? A situação de se agravando. Pô, meu amigo morreu, eu não esperava isso. E aí o peso da mão de Deus desceu sobre a criança, né? Que quando descobriu que já estava grávida, já era tarde. E em termos dessa palavra, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ali ele já estava fugindo. Ele estava em meio àquelas montanhas. Por isso que ele começou, nesse decorrer, nessa trajetória, ele começou a escrever o livro dos Salmos. Por onde ele passava, ele escrevia. Por onde ele passava, ele recitava. Então, tudo ali é como se fosse uma canção.
Ele ali numa conversa, num diálogo com Deus e aquelas... Tudo ele só ia até Deus. E você vê que ele muda a sua expressão. Em cada um ele vai... Né? Paulo mesmo diz o quê? Que todas as coisas são lícitas, né? Mas nem tudo me convém. Um exemplo, você pode achar assim, vou me maquiar toda, bota pesado mesmo, ninguém tá aí, nem aí com minha vida, a vida é minha, quem manda aí, eu não sei o quê. Todas as coisas são lícitas, use mesmo. Porque Paulo disse que nem tudo a convém. Então se nem tudo a convém, então mais tarde o Espírito Santo mesmo vai fazer a mudança. Mas para fazer a mudança tem que ter o querer e tem que ter o esforço de você orar para Deus ser errado, que eu mude. Tem isso também. Eu mesmo, a mudança foi vindo aos poucos, apesar que eu já era como se fosse crente. Quem me olhava pensava que eu era crente. Só que a diferença é que eu não gostava de... Se libertar, faça como nós. Eu mesmo, quando eu cheguei aqui nesta cidade, eu usava tudo. Eu já tinha voltado para o evangelho. Já tinha voltado, é isso. Eu usava pince no nariz, usava brinco, usava calça, usava bermuda. Eu só usava saia e vestido para ir para a igreja. Tá entendendo? Mas na rua eu não me sentia bem vestindo saia, vestido, né? E aí, como tu tinha uma moto, ainda falava, eu saí de saia? Deus me livre. Aí calça, bermuda. Mas nesse decorrer, nessa trajetória, eu já estava na igreja, entendeu? Mas só que eu não tinha, né, tentado me achegar mais a Deus. Eu orava, jejuava, mas não pedia a Deus assim, Deus, eu quero a minha libertação. Nem orava, pedindo, né? Isso aí. Eu não pedia a Deus, eu quero a minha libertação. Depois a gente começou a praticar a palavra dentro de casa. Leitura começamos constante. A praticar a leitura, começamos a ler, aí li Hebreus, Efésios. Quando chegou em Timóteo, foi a palavra, sabe? Parece que veio como um arco assim. E bateu. Veste, comportamento das mulheres. E aí, cortar cabelo, eu cortava direto, né? Quando eu cheguei aqui, Aí, começava a ler, o cabelo da mulher tem que ser grande. Não pode estar... Porque tem gente que, hoje tá com o cabelo grandão, amanhã tá com o cabelo aqui. O nosso cabelo representa o véu, hoje, né? Para Cristo. Então tem que ser valorizado. Não vou dizer assim, você tá com o cabelo... mas meu cabelo tá quebrado, meu cabelo tá assim... Arrume. Se vê que não tem jeito, pega o cabelo aqui, corta só... A pontinha. Uns 2 dedinhos, uns 3 dedinhos, acabou. Não é pegar e cortar o cabelo todo pra poder... não, meu cabelo só fica bom se eu cortar todo. O meu tá aqui. Quando você cortava antigamente, crescia rápido? Foi uma maior dificuldade. Depois que você pediu pra orar, eu contei ela que eu orei pelo cabelo de uma pessoa e né, deu certo. Mas pela fé também. Né, e a vontade do Senhor Jesus. Eu orei pelo dela e o também que tá. Mas eu falei a ela, eu vou orar, agora cortar. Tem aquela coisa. Já que tem que parar a ponta, senão fica quebrado, pare só as pontas. Agora não fique nesse negócio de parar a ponta, era 2 dedos, depois ser 3, depois tá em 5, depois chegar pro meio. Que aí não vai adiantar de nada, e aí quebra o compromisso que você fez com Deus naquela oração que a gente fez antes de orar. Volta na situação, aí a gente lia, e aí eu fui começando a me libertar. Deus me liberta, Deus me liberta, e Deus foi começando a me libertar. Eu ia, quando eu cheguei aqui, que eu ia pra igreja, eu tirava, né, pince do nariz, ia pra igreja, toda... Botava a Bíblia debaixo do braço. Todo mundo é crente. Porque se for, vamos ver, botou a Bíblia debaixo do braço, é crente. A gente não tem que ser crente só da boca pra fora. Só na hora que tá indo pra igreja. A gente tem que ser crente na igreja, em casa, na rua, no trabalho, na escola. A gente tem que ser cristão a todo tempo. E a pessoa, se você deixar pra ser cristão só dentro da igreja, e quando você estiver lá na escola, quando você estiver lá no trabalho, Jesus voltar? Agora ensina aí. A palavra, ensina pra gente a palavra crente. Crente até o diabo é. Isso, crente até o diabo é. Mas o significado da palavra crente. A palavra crente vem de quê? Crente. Vem de que palavra? De crer. Pois, crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Então, crente, o diabo crê em Deus. O diabo crê na Bíblia. O diabo também é crente, que ele crê, ele sabe que Deus existe e ele acredita. Mas a diferença é cristã, porque aí já é diferente. E aí, né, a gente começava a orar, né? Eu começava a pedir a Deus, Deus me liberta, Deus foi me libertando. Tirei o pince, né? Não, quando eu chegava em casa da igreja, eu corria, procurava o pince e já colocava no lugar. Não, vai tapar. Mas não pedia a Deus para me libertar daquilo. Então, praticamente eu estava sendo mais crente, mais na igreja.
Porque fora da igreja, as Ou pessoas seja, me em casa. via, as pessoas não me viam como crente. Hoje, eu não uso mais calça, né? Deus foi me libertando. Não uso mais calça, brinco tirei. Eu tinha uma coleção de esmalte, só andava com minha unha pintada. A maquiagem era pesada. Minhas maquiagens era aquelas coisas coloridas, né? A boca era vermelha, era rosa. Tanto que quando eu cheguei ainda a trabalhar no restaurante, eu ainda comprava, né? Era bastante. E Resumindo, que eu fui pedindo a Deus, Deus foi me libertando. A gente começou a ler o livro de Timóteo. E a partir do momento que a gente foi lendo aquele livro de Timóteo, né? Deus foi começando a me libertar. Eu parei de usar bermuda, calça, até calça, não uso, né? mas isso, quando você fala que parou, isso foi o efeito do que ela viu escrito na palavra. Porque O eu sempre, Espírito Santo eu sempre trabalhando. dizia a ela, ó, a doutrina não pode, a doutrina não pode. Pela palavra tá errada. Agora só que aí quem vai trabalhar é o Espírito. Né? Porque aí que tá do outro lado pode até achar que isso aí foi Rogério. O Rogério que é rígido, fica no O pé. Espírito Santo Não, foi trabalhando. eu ensinava. Eu não Mas no dia que a gente brigava. parou pra ler a Bíblia, a gente orava. Agora no dia que a gente parou pra ler a Bíblia, que chegou nessas partes de veste, o comportamento das mulheres cristãs, que é o que Timóteo ensina, que cai esse assunto de roupa. E aí, tipo assim, a gente lia e tinha que interpretar versículo por versículo. Tinha a hora que eu interpretava, tinha a hora que ela tinha a interpretação, ela falava o que ela entendia. E aí na hora que ia cair na interpretação, ela... No outro dia aí, ó, no outro dia a calça já foi caindo por terra, tá entendendo? No dia da calça, mesmo que as vestimentas de calça era pra homem, pronto, foi o dia que eu vesti calça. É, que aí ficou pra homem, como tá lá escrito. Foi o dia que eu vesti calça, mas ainda continuei, pintava a unha, mas fui pedindo a Deus, Deus me liberta. Tudo que não te E a agrada, tua unha hoje? Mostra aí. né? Ó, minha unha hoje, ó. Nem base tem, ó. Nem base tem. Porque a doutrina também, a nossa doutrina permite a base. Mas por permitir a base, aí a pessoa vai até, né, ali. Conclusão, agora a gente deu uma fugidinha, né, porque assim, a palavra é como uma fonte de água inesgotável. Então a gente tenta trazer a palavra aqui de 1 hora, de 30 minutos, mas uma coisa vai puxando a outra, a gente não pode deixar de ensinar. Por mais que o tempo passe, a gente tem que estar falando. Mas voltando ao assunto, pode casamento com mais de uma mulher? Não pode. Por quê? Porque é pecado. Pois é. Ou seja, a gente ensinou no outro vídeo que isso aí faz parte de prostituição. No caso, se a pessoa tem um vínculo, né? Uma pessoa vai casar, o casamento tem que ser com uma só, né? Com uma só. Então, quando uma pessoa começa a namorar que pegar uma aqui, uma ali, outra lá, pegou mais de 3, uma aqui, outra aqui, isso, no caso, vem do nome prostituição. E aí a prostituição, a Bíblia condena. Rogério, respaldo bíblico. Jesus chegando em Samaria, né, na fonte, tinha uma mulher que foi pegar água e Jesus fala, dá-me o de... E aquela mulher se recusa, dizendo que ela é o quê? Como eu sendo judeu, pede-me o que beber. Então, significa que não existia comunicação entre os judeus, né, com o samaritano. Na verdade, eu falei errado. Eu sou judeu, na verdade, judeu ali tá. Ela era samaritana. É isso. E aí tinha Jesus como judeu. Então, ela questionou isso. Aí Jesus, se soubesse quem te pede, me daria de beber e eu ainda daria A fonte da água da inesgotável. Aí Jesus faz uma pergunta a ela: teu marido? Ah, Senhor, não tem. Disseste? Bem, porque todos que teve não era teu. Tiveste? 5. E os 5 que tiveste não era? Sim, Ou seja, pegava marido do... dos outros. Tá entendendo? Das Ou outras. seja, das outras. Tá entendendo? Então aí, no caso, ela era, no caso, por esse ato aí, Ela é prostituta. então só aí você vê que Jesus fala. Tivesse 5 que tivesse não é teu. Ou seja, a referência bíblica tá aí. Tá entendendo? Continua pecando quem quiser. É o quê? Ele fala casamento. Acho que a partir do momento que fala assim a palavra casamento, é respeito. Né? Isso. Não tem que respeitar o outro. Porque ali você vai fazer uma aliança com a pessoa, né? Você vai trocar as alianças com a pessoa. A partir do momento que a gente se junta, a outra pessoa quer se juntar, a gente já tem que procurar fazer a separação das coisas, né? Não, se eu quero
casar com fulano, primeiramente... Foi tudo que a gente ensinou no outro Se vídeo. eu quero que ele me respeite, eu tenho que respeitar, né? Em conclusão, o que a gente ensinou no outro vídeo, não é porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, que no caso o homem vai ter que ter controle em todas essas situações. Quer ver uma coisa? Davi errou, como a gente falou, errou. Moisés, Deus manda ele, eu acho que é falar com a rocha, ele bate. Deus não se irou? Não houve falha de Moisés? Muitos homens de Deus falharam. Não vai ser um homem que é o cabeça da casa que não vai falhar. Alguma coisa que ele vai fazer que vai estar errado. E aí a mulher que vai ter que estar ali para... E às vezes, eu sou cabeça, você está tirando a minha autoridade que o próprio Cristo deixou. Entendendo? Então essa discórdia aí é errada. No caso, o homem é o cabeça, mas também não vai pedir a mulher ajudar o homem a administrar. Então tem que ter esse cuidado, entendendo? Os dois é o cabeça, não, a Bíblia diz que é o homem, né? Mas os dois é o cabeça em termos de administrar a casa, entendendo? Que nem a gente ensina os meninos. A autoridade da casa é quem? Os adultos, né? Os nós. Eu e você. Então é isso, o que é ensinado aqui a gente ensina dessa forma. Conclusão, mas voltando no assunto, Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. É o quê? Aí alguém do outro lado vai dizer, esse cara era um cavalo. Rapaz, esse cara é um cavalo. Como é que esse cara aguentava por 700 e mais 300? É um jegue, como dizem alguns amigos, né? E 700 ainda vai dizer a palavra lá que 700 eram as princesas. Isso, porque ele era rei. E 300 eram as concubinas. Essas concubinas quer dizer aquelas que eu acho que trabalham para, né, as princesas. Porque naquela época, antigamente, as que eram princesa, Prestar rainha, serviço. né? Tinha as que ajudavam ali, né? Aquelas que ficavam ali fazendo as coisas para elas. Então, acho que essas concubinas eram essas mulheres aí. Aí os nossos amigos ouvintes, né, não evangélico, rapaz, Salomão era o cavalo, Salomão era o jegue. Rapaz, como é que o cara conseguia 700? As 300? Mas aqui eu vou e volto. Eu acredito que aqui possa ser assim. Eu acho que existia uma organização uma conversa entre eles, né? Talvez a Bíblia não relata assim como era essa organização dele, porque ele não vai dar conta de tudo em uma noite ou de hora em hora. Então provavelmente de manhã, se ele tivesse vontade, ele, né, tinha contado com uma, mais tarde, né, ou no horário de almoço ele ia almoçar, estava ali no descanso, aí se tinha vontade tinha contado com o outro, até chegar a todos os processos, porque ele não vai conseguir dar conta disso tudo em um dia. Então com certeza tinha uma escala para isso, com certeza, tá entendendo? Para ele dar conta de tudo isso. Mas porém, né, Salomão, o total aqui de mulher dá 1000. Mas o que fala lá no último versículo? Que Salomão não estava andando segundo a vontade de quem? De Deus, como Davi, seu pai. Ou seja, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele está totalmente fora, né, dos padrões em termos disso aí. Pode falar. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Então Deus se irou com ele, né? Aí é o que diz. O rei Salomão casou com muitas mulheres estrangeiras, além da princesa, tá vendo? Egípcia. Muitas delas vieram de nações onde se adoravam ídolos. Egito. Ídolos é vários deuses. O Egito era mesmo de Deus que eles tinham. Cadê ídolos? Aí vem o nome aqui Moabe. Moabe, Amon, Edom, Sidom, e aí vai falando o nome dos deuses lá, tá entendendo? Aí fala que Salomão teve 700 mulheres de sangue real e 300 concubinas. Elas foram, sem dúvida, responsáveis por ter desviado o seu coração do Senhor. As concubinas desviou o coração de Salomão do Senhor. As mulheres, porque as outras eram princesas, né? É princesa. Eram as princesas, não aqui. Mulheres de sangue real, princesas. Né? Então, a maioria de sangue real, porque aí ainda vai dizer na história que ainda tinha a princesa egípcia, né?
É. Já tinha princesa egípcia. E o Egito era da onde Deus tinha tirado o povo do Egito. Então ele realmente retornou para o Vê o Egito. versículo 9 aí, do 11. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, Indignou e se irou. porquanto deveria o coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento. Ou seja, esse versículo aí eu vou falar aqui que aqui está mais claro. Olha o que diz. O Senhor irou-se muito contra Salomão, pois o rei deixou de se interessar pelo Senhor, Deus de Israel. Tinha-lhe aparecido 2 vezes para avisar especificamente contra o perigo de prestar culto a outros deuses, ou seja, Deus como sempre, alertando e não só o Salomão, mas o povo na prática ali do erro. Mas Salomão estava com esse fogo todo, né, na sua juventude. Mas mais tarde, vai chegando na velhice, né? Aí a pessoa quando chega na velhice, chega aquela idade que vai vindo a enfermidade, problema nos ossos, De cansaço. coluna. É. E assim vai. E aí, que nem uma vez eu vi o pastor Marco Feliciano falando, e eu gostei até dessa hipótese. Talvez até ele se olhou no espelho e viu, né, as suas ruguinhas aparecendo, e ele viu que a idade já estava se aproximando. Quando a idade se aproxima, aí a gente vai ler, no caso, deixa eu ver se eu acho aqui, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Vamos ver o que, é que Salomão vai dizer. Você vai notar que Salomão, lá ele está sendo o homem do pedaço, o garanhão. O dono do... Fazer que nem a bruxa do 71 com o seu Madruga. Galã! Galã. Salomão tá sendo um galã da época, tipo Madruguinha. Maranhão, né? É. E não ficava na pendenga, porque 300 Mil. e mais 700 que foram 1000, entendeu? Mas chegando mais tarde, Chegou a época que ele vai começando a se arrepender. aí você vai ver o Fazer- livro de... Deixa eu ler só provérbio aqui pra você ver uma coisa que ele vai dizer. Deixa eu ver onde fica, eu anotei aqui, provérbio 5:19. Aqui, ele na sua juventude. Um exemplo para você entender, porque aqui é um verso, né? Salomão era considerado como um poeta, né? Como serva amorosa e gazela graciosa, saciente os seus seios em todo o tempo, pelo seu amor ser atraído perpetuamente, né? Ou seja, Salomão aqui ele começa a fazer um verso de amor para aquela mulher. Olha o que ele fala, né? Ele elogia os seios daquela mulher, né? Aí já tem uma parte aqui que eu até separei. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 9. Acho que o meu aqui tá no ponto. Capítulo 1, versículo 9. Ó a arte de Salomão. O galã, né? As éguas dos carros de Faraó. Segura. De novo. As Éguas. As que? Éguas. Salomão. Esses salomídeos eram uma benção. Pode continuar. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Pode falar mais. Galã. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos, com pregos de prata, enquanto o rei está sentado à sua mesa. Mas o versículo 1 chama o quê? As éguas. É o quê? Ela falou isso com Yasmin. E ele falou: Eu não concordo com isso. Tá falando com mulher, eu sou mulher, mas eu não vou aceitar ser égua, não. Mas Salomão era
o poeta da época. Ó, na juventude dele o que ele dizia. Tem uma parte aqui, eu não sei se é capítulo 8, que ele fala, né? Nem os rios poderia... Mas muitas águas Isso. não poderia apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Versos e poesias você tá vendo aqui de Salomíves. Ó, você marido aí que quer conquistar a sua mulher a cada dia após outro, que cada dia tem, né? Que renovar o amor. Vai lá no livro de Cantares de Salomão, prepara um versículo chave, quando sua mulher chegar em casa, se ela chega, você chega primeiro que ela, né? Ou se ela chega primeiro que tu, quando tu chegar, toma aquele banho severo, e aí chega lá, ó, meu amor, tem um presente pra você hoje. Aí lê aqui esse Cantares aí, né? 8, versículo 7. Dá uma poesia dessa aí pra ela, fala, ó, aqui é um verso de poesia pra você, né? E aí dá aquele abraço, e aí você vai ver as coisas andar, né? Aí, conclusão, ó como eram as palavras de Salomão, né? Mas quando chega na velhice, vamos aqui, né, ver o que Salomão fala, mas porém, entrando aqui na parte chave, porque Salomão, ele compara aquela mulher como a éguas dos carros de Faraó. Entendeu? Acho que as éguas eram bem arrumadinhas, né? Entenda, é isso, tem a ver, mas mais além ainda que isso. Salomão não casou com a filha. Pois é. Você viu aqui naquela parte que falou, né? Que a mulher que ele casou tinha aquela idolatria para vários deuses. E aí, o que os historiadores perceberam em ler? Não só os historiadores, mas eu também ao ler eu perceberia a mesma coisa, tá claro. Se a mulher era filha de Faraó, Salomão ele tinha que mostrar um real interesse na filha de Faraó, e ele tinha que agradar a Faraó em algumas coisas, em suas palavras. Para ele agradar a Faraó, o que foi que ele fez? Fez um verso, uma poesia de amor para a filha de Faraó, colocando naquele verso o nome de quem? O nome de Faraó. Quando falasse carruagem, a égua é as carruagens de quem? O nome de Faraó entra no quê? No verso e na poesia. Então, se o nome de Faraó entra, ele não o nome dele, né, que não se sabe qual dos faraós, que foi vários. Então, como entra o nome Faraó, então ali ele já era uma forma de ele se sentir elogiado. Então, Salomão ele fez de estratégia para ali comprar o coração do pai, tá entendendo? Da jovem. Mas um fato maior que o motivo que Salomão, porque ele compara aquela mulher como a égua, que aqui a gente está brincando, mas levando a sério, ele compara com a égua porque a égua ela é tratada como se fosse um ser humano. O lugar onde ela ficava ali, que dormia, levantava, onde ela ficava ali, né? Não era como uma fazenda, você vê a forma que o cavalo é tratado ali, que bota aqueles carpinhos. Os ração era dos melhores, dos mais caros. Os bichos tomavam banho todos os dias, era dado banho, entendeu? Era como se tivesse o mesmo hábito de um rei, aquele cuidado que a pessoa tinha de um rei, a égua tinha aquele mesmo cuidado. Por esse motivo, Salomão compara aquela mulher, entendeu? Com a égua, pelo valor que a égua tinha naquela época e pelo zelo que o rei cuidava, entendeu? Todo tipo de cuidado que você imaginar tinha. O bicho era bem tratado, era bem arrumado, entendeu? Os pessoal penteava ali os seus pelos, arrumava. Você entrava ali onde ficava as éguas, o lugar era como se fosse uma casa, bem organizado. Tudo organizado. Então, por isso, Salomão compara a mulher com a égua, mas nesse sentido, pelos valores que a égua tinha e pelo tratamento e o cuidado que tinha. Entendeu? Olha a estratégia de Salomão, ele vê uma coisa ali, né? Como diz a matéria, acho que é português, que tem que ter a obra-prima, né? A matéria para se fazer não sei tal coisa. Então Salomão, tipo assim, ele trabalha tipo assim no português. Ele viu a égua, ele passou a observar o tratamento que a égua tinha, como era que era cuidado. Depois ele foi o quê? Bateu o olho na filha de Faraó, rapaz, aquela ali, oh, maravilha, como disse Kaique, né? Ele bate o olho, ele aí solta o seu verso de amor.
comparando aquela mulher com a égua, mas para você ver que é o cuidado, né? Você vê, a égua tinha todo o cuidado. Agora, vós marido, qual é o cuidado que você tem tido com a sua esposa? Vós esposa, qual é o cuidado que tem tido com o seu marido? Porque você vê que a égua era bem tratada, era um animal. E é então que Salomão compara aquela mulher com a égua pela forma de tratar. Então aqui a Bíblia ensina o quê? Já que a égua era tratada dessa forma e a mulher foi comparada à égua, então nós homens temos também que tratar, né, de nossas esposas e esposas também do homem. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Agora aí que vamos ver aqui o que vai dizer. O título diz: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Cadê aquele Salomão poeta? Acabou. Cadê aquele Salomão verseiro de citar verso? Namorador. Tá entendendo? Galã, Madruguinha Salomires. Ou seja, a faixa etária de idade, né? Dos 0 aos 11,5, criança. Aí chega a 12, no caso, até a beirada dos 18,5, já de 17 anos e meio, para chegar aos 18, de 12 até lá, adolescente. De 18 a 20 e pouco, jovem. De 30 acima, considerado-se senhor. Então naquela época que Salomão estava naquele negócio todo, ele estava na juventude, né? Depois que ele muda de juventude para senhor, que ele percebe a velhice chegando, ele escreve Eclesiastes capítulo 12, e o título diz o quê? A mocidade deve preparar-se para a velhice, ou seja, vós jovens, vós adolescente, deve se preparar para a velhice e para a morte. Quantas pessoas não têm medo da morte? Muitas, até mesmo cristãs. Nós cristãos não era para ter medo de morte, não. Entendeu? Não era para ter medo de morte. Porque a morte é só um coletivo que vai nos conduzir a quem? A Deus, se a gente tiver com a nossa vida no altar perante a Ele. Então, se você tem sua vida perante o altar, né, perante Deus, e tem esse medo de morrer, não tenha. Se for de acontecer, né, de Deus lhe colher, Ele vai lhe colher, mas você vai estar no lugar de descanso, no seio de Abraão. Para a pessoa não ter medo, ele tem que andar o quê? Na reto. Linha, porque retinho ali, ó. O cristão quer ter medo da morte? Tenha. Mas vai ter medo se você andar errado. Que você sabe que você vai morrer, não vai alcançar a salvação, não vai alcançar o lugar de descanso, que é o chamado do seio de Abraão. Entendendo? Que nós sabemos que há dois caminhos. O caminho largo e o estreito. O estreito nos conduz ao céu. Aí eu vou falar aqui, ao seio de Abraão. E o caminho largo conduz à perdição, que é o Hades, conhecido como lugar de tormenta. Então, se você está errando, aí sim você deve ter medo da morte, que você sabe que se você morrer, a morte vai ser um coletivo que vai te conduzir até o lugar de tormenta. Mas se você é um cristão que anda reto, você sabe que a morte ali vai ser um coletivo que vai te conduzir para o lugar de descanso, que é o seio de Abraão. Tá entendendo? Então, vocês cristãos, percam esse medo de morte e ore e peça para Deus tirar isso, já que você não consegue, que isso aí, se você orar, Deus tira. Então, Salomão, ele prepara aqui a juventude ao quê? A velhice e morte. Observe que quando a pessoa percebe que está chegando à idade, já começa a ficar com medo. Mas não é medo da morte, como eu estou explicando, é medo da velhice, porque ninguém quer ficar velho. Ninguém quer ter aquela ruguinha. Ninguém quer ter a sua pele, né, recaída. Tá entendendo? Então tem pessoas que, quando chega na idade, fica deprimido, né? Eu não vou dizer que entra em uma profunda depressão, mas fica deprimido porque não quer aceitar. Mas tem gente que fica depressivo. Né? Mas tem gente que não quer aceitar, né, a velhice. Então Salomão aqui foi um homem que orou e pediu sabedoria a Deus, e Deus deu. Um único nome na Bíblia considerado como sábio, por orar e pedir sabedoria a Deus, é Salomão. É tanto que ele escreve o livro de Provérbios. Olha o que a gente leu lá em Provérbios, o que falou. Tá entendendo? Mas quando você pega Eclesiastes, aí você vê Salomão já
na sua velhice preparando quem? Os jovens. Quando fala jovem é no geral, jovem e adolescente. Por que Salomão ele se preocupa com isso? Porque ele via já isso acontecendo nos seus dias. De muitas pessoas chegam na velhice e se decepcionar com aquilo, de perder a sua juventude, a sua boa aparência. Tá entendendo? Então Salomão escreve para preparar as outras pessoas que veria depois da linhagem ali dos seus filhos. Olha o que ele fala. 12, Eclesiastes 12, primeiro. Lembra-te do teu Criador, lembra-se de Deus nos dias da tua mocidade, ou seja, lembra de Deus e quando é jovem. Lembra de Deus e quando é adolescente, como Paulo ensina. O solteiro, cuide-se das coisas de Deus. Ou seja, enquanto você está solteiro, se preocupe em fazer a obra. Tá entendendo? E aí Salomão vem aqui e fala mais ou menos quase igual, né? Jovens, lembra do teu Criador. Ou seja, lembra-te de Deus dos dias enquanto você é jovem. É isso que ele quer dizer. Antes que venha os maus dias. Que mau dia é esse? Os dias que se aproximam do dia da velhice. Porque chega a velhice, logo após a velhice chega o quê? A morte. Então, Salomão manda aqui você fazer o quê? Lembrar do teu Criador. Você, quando você é jovem, faça a obra de Deus. Dê o seu melhor para Deus. Tenha tempo para orar, tenha tempo de jejuar. Não fique botando desculpa que não vai jejuar porque está cansado, porque não gosta de acordar cedo. Porque você, mais tarde, quando você começar a trabalhar, né, já em uma certa idade, você vai sentir falta disso. Eu tive todo o tempo e não aproveitei. Eu mesmo, né, na minha adolescência, aproveitei bastante. Era de tarde orava, de noite orava, de manhã orava. E hoje eu não me arrependo, porque eu tive tempo para isso. E hoje eu não tenho tempo para fazer. E quando a gente tem tempo, a gente devia agradecer. Isso. Porque muitas vezes a gente procura um tempo para fazer isso. Nos dias de hoje, tá entendendo? E se a gente não se esforçar, a gente não tem tempo para poder fazer. Então, pode falar. Então o que ele quer dizer é isso. Lembra de fazer a obra do Senhor. Lembra, aproveita que você está solteiro, que você não tem nada para se preocupar. Você só vai se preocupar em fazer a obra dele. Ele tá mandando tu fazer, tu faz. Ah, mas eu não faço nada. Limpar uma igreja, você está fazendo a obra de Deus. Evangelizar, você está fazendo a obra de Deus. Procurar, ler a Bíblia, aprender para poder pregar, para poder aprender a ter respaldo na hora que alguém lhe enquadrar, para poder falar mal, até mesmo de Jesus, né? Porque tem muitas pessoas que vêm para debater com a gente para poder querer desfazer tudo aquilo. E você vai ter, palavra para poder rebater, mas na palavra, né? Peça a Deus, Deus me dê sabedoria, Deus me dê conhecimento da tua palavra. Isso. Né? Deus, abra a minha boca, assim como o Senhor mandou Moisés abrir a boca dele. Usa meus lábios, usa a minha boca, usa a minha voz, né? Porque tem muita gente que vai, não sei pregar, mas sabe louvar, né? Dê seu pouco de dom que Deus te deu para poder fazer a obra de Deus crescer a cada dia, né? O próprio Timóteo fala, não sabe pregar? Desperta o dom que há em ti. Verdade. Além de despertar o dom que há em ti, você também tem que zelar do dom. Aperfeiçoar ele a cada dia para que ele não venha enterrar, né? Aí tá o que ela acabou de ensinar, né? O que está aqui na palavra. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias, que é o dia da velhice, o dia que vai se aproximando da morte também, os dias ruins, que a gente, né, na nossa rotina, a gente vai ter um dia mau, um dia de estresse, né? Vai ter aquele dia que você não vai estar se sentindo bem, sempre vai ter esse dias mal, de tribulação, de perseguição, e aí vai. E cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho nele contentamento. Não tenho nele contentamento, ou seja, eu não me contento com as coisas do mundo. Eu não me contento com as vaidades fora de limites, exageradas. É mais ou menos isso. Aqui eu estou tentando esclarecer mais além. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e a estrela, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ou seja, a linguagem de Salomão mudou ou não mudou? Com certeza. Cadê aquele cara poético? Acabou, porque
porque ele viu que a velhice chegou, então ele precisava, né, de ter o espaço, de dar o espaço para Deus. Que ele esqueceu de deixar, né, aquele pouquinho, né, porque eu não vou dizer que é tudo, né, mas um pouquinho que você dá para Deus, você está dando muito, né? O bom é que a gente ceda tudo para Deus. É verdade. O bom é que a gente ceda tudo. Deus me usa, faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Mas tem muita gente que se apega um pouquinho aqui, se apega um pouquinho ali. Ah, meu trabalho. Ah, mas eu estudo, eu faço uma faculdade. Tá entendendo? E vai a cada dia mais se afastando de Deus. Ao procurar, em vez de procurar se achegar a Deus, não. Deus, eu tô nessa faculdade porque o Senhor, né, abriu as portas. O Senhor me deu essa estratégia para crescer, né? Mas eu não vou deixar de te adorar, eu não vou deixar de fazer a tua vontade. E tá ali rente ainda na obra do Senhor, mesmo com toda a dificuldade do mundo, você tem que pensar uma coisa, não, se eu tô ali foi porque Deus me colocou, né? Deus me colocou ali para fazer a diferença, para ser diferente, para ganhar almas, para pregar a palavra, porque você senão não vai pregar a palavra só na igreja, você vai pregar por onde você estiver, porque é igual um irmão sempre falava para mim que quando me deram uma oportunidade para pregar na igreja, eu falava, mas eu não sei pregar. Ele falava, minha irmã, a sua vida já é uma pregação. Tá entendendo? Verdade. A sua vida já é uma pregação, então, por onde quer que você passe, você, né, a pregação já é você mesmo, né? Uma pessoa bem humilde. A pessoa, gente boa ele. A pessoa já vai ver em você a diferença. Não, pô, ali é de Deus, ali tem Deus, ali serve a Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Então, para que melhor do que isso, né? Você passar na rua e a pessoa te vê como servo do Senhor, como espelho do Evangelho. Te vê, né? Pô, ali sim, é um verdadeiro homem de Deus, é uma verdadeira mulher de Deus, né? É o espelho do Evangelho, Com onde certeza. se reflete a imagem e a semelhança do nosso Cristo, né? A gente tem que refletir como o espelho reflete a nossa imagem. A nossa imagem tem que ser refletida como seguidores de Cristo, né? Cristã, servidores de Cristo, cristã. Para cristã, como eu já falei, vem de Cristo, né? Então, se você anda por esse mundo aqui, né, em cima dessa terra, vai ali em uma rua vizinha, e aí você tem um bom testemunho, você tem, né, poste, comportamento de crente, aí você fala, ali vai um crente, ali vai um homem de Deus. Ali você já refletiu a imagem da glória do nosso Cristo, né, do nosso Deus. E ali a gente se sente, né, feliz, não, pô, eu tô... Aí vem uma exaltação, porque tem gente que ouve essas coisas e já fica, né, naquela exaltação, se engrandecendo. Não. E a gente não. Não pode. Quanto mais você ouvir isso, você tem que descer mais. E outra. Tem que, né, ir mais pro joelho. Nós que somos cristãos, mesmo que venham os elogios, a gente tem que tomar aquele elogio como uma palavra agradante, para que cada dia a gente venha continuar crescendo, seguindo daquela forma. Quando a pessoa te elogia, rapaz, ele vai um crente, você vê que tá falando bem de você, você não tem que se exaltar, se gloriar com aquilo, você tem que pegar aquilo para si e guardar dentro do seu coração, como Davi fez, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. Então aquilo ali que vinha vir para você como um aviso de que você tá sendo o espelho de Cristo aqui na terra, e você, não, me elogiaram, já que eu era assim, eu vou ser mais. Esse elogio tem que crescer o desejo de você ser mais cristã ainda. Nesse momento aí que você ouvir essas palavras, pô, ali vai um cristão, ali vai um homem de Deus, mulher de Deus, sabe o que tem que fazer? Sabe qual é o maior segredo? Eu tô fazendo o mesmo papel de Paulo, sendo imitador de Cristo, que é o que ele manda a gente ser, né? Verdade. Então, se você ouvir isso, você vai ter certeza que você tá imitando a ele. E se a vanglória ou a exaltação quisesse subir ao coração, sabe o que você faz? Corta uma logo pela raiz. Senhor, a honra e a glória é tua. Com certeza. Se você tiver jeito, você tiver vergonha de falar, você fala ali na mente, né? Ali parado mesmo, falar. Eu mesmo já cansei várias vezes de falar. Mas dá glória isso para Deus, porque aí você corta logo a exaltação. Porque quando a exaltação ou a vanglória sobe, ou quando a pessoa, né, começa ali, vou falar assim na palavra de idolatrar a pessoa, idolatria mata. Eu já vi muitos pregadores morrendo espiritualmente, indo até pro mundo por causa de idolatria, de as pessoas idolatrar ele deixar aquela crescer, coisa entrar no coração e achar que era o tal, e depois, tá entendendo? Idolatria mata. Então,
pessoas que gostam de pregadores, não idolatre. Ore por ele, mas não idolatre que É mata. verdade. Nosso irmão que dorme em Cristo, Cisino, né? É tipo assim, Pastor Cizinho. um bom pastor, né? Uma pessoa de boa referência, de boa índole, tinha um caráter ali do evangelho, né? Protegia mesmo o evangelho. Ou seja, São pessoas que a gente vê pregar, né? era homem de Deus. Agora só que assim, na forma que eu vou elogiar ou falar bem dele, eu não posso idolatrar, porque se ele tivesse vivo, e aquilo ia matar. Mataria Entendeu? espiritualmente, porque muitas vezes, né, o inimigo é astuto, o inimigo é traiçoeiro, né? Então ele sabe o ponto fraco de cada um de nós. E né, se aquela pessoa deixar entrar pro coração, aí começa a trazer a grandeza para si. Verdade. Né? Esquecendo que tudo é para ele. Se não fosse por ele, né, nós não estaríamos aqui. Né? Verdade. Aí, conclusão. Salomão, ele muda a sua expressão. A velhice chegou. E aí você vê que ele, na verdade, já para a prática errônea. Porque até então ele não estava agradando a Deus. Mas aí você já vê que a história muda, né? Então ele tomou a tendência ali de fazer a sua mudança. E nós, a cada dia, para herdar a salvação, temos que se santificar. Muitos cristãos ouvem a palavra santidade, mas não sabem o significado. Santidade é o mesmo que santificar, que é ser afastado do pecado ou de tudo aquilo que venha desagradar a Deus. Tipo, se eu estou jejuando, eu sei que se eu mirar eu vou quebrar o jejum, então eu não posso mirar, então eu tenho que me dominar, ter o domínio próprio, para não se irar, para não quebrar o jejum. Eu estou procurando o quê? A santidade nisso, para não pecar e não me perder o foco ali da comunhão com Deus. Se eu estou em jejum, ou mesmo que eu não tenha jejum, eu sou cristã, se eu xingar, a Bíblia chama o xingamento de palavras torpes. Se eu tenho palavras torpes, eu estou desagradando a Deus. Então se eu estou em santidade ali em jejum, e xingo, eu acabo de sair da santidade, ou seja, estou fazendo uma coisa que vai desagradar a Deus, então não é mais santidade. Então a palavra santidade é ser afastado de tudo aquilo que venha desagradar a Deus, tudo aquilo que seja errado, entendeu? Então procure se santificar para que você venha alcançar a salvação, né? Mas conclusão, a palavra oficial, 1 Reis capítulo 11, dando a continuidade da história de Jacó com Raquel e sua irmã Leia. Rogério, pode casamento entre primos? Não, né? O sábado retratado foi essa mensagem, não pode. Nem com parentes, porque é o mesmo sangue, não pode. É da linhagem da família, não pode. Mas Jacó casou com a irmã de Leia. E aí? Mas a Bíblia está dizendo que ali ele casou, então se a Bíblia está dizendo que casou, pode. O que a gente ensinou lá atrás, que eu falei. Né? Tem um ponto positivo na Bíblia e tem um negativo. Então você, quando lê a Bíblia, você tem que saber interpretar o lado bom e o lado ruim, o que pode e o que não pode, que a Bíblia é dividido, né, ao meio. Do meio para frente é Velho Testamento, que é o tempo da lei. Você fazer uma coisa errada, se Deus visse que era para você ser punido com morte, você pecou ali, você já morria. Olha o que aconteceu com a mulher de Ló. Se transformou numa estátua de sal porque desobedeceu a voz de Deus, que não era para ir para trás. A arca ia cair, o cara fez menção de segurar a arca para a arca não cair, olha o que Deus fez. Entendeu? Matou o cara. E o Cid, que era levita, que entraram no tabernáculo, no Santo dos Santos, e aí caíram duro fulminado. O sobrinho de Moisés, Corá? o Cid de Arão, fulminado. Não, mas isso acontecia, porque, tipo assim, se o sacerdote fosse diante dos santos, Eles foram mexer com a vida em pecado. pra falar com Deus, o que acontece? Se ele ia lá com a sua vida errada, aí o sininho tocava, que o sacerdote ia com o sino. Se o sino tocasse, é porque caiu duro, porque estava desconcertado. Aí ia uma corda ali no pé, né? Aí os outros tinham que puxar, quando puxava, via lá. Os dois filhos de Arão estavam com as vidas desconcertadas. Então, né, que foi lá no Antigo Testamento. Mas aí, é que nem você falou. O tempo da lei, Deus não tá nem aí. Pra misericórdia, detonava. Mas, que nem eu falei, a Bíblia é dividida em duas partes, né? É dividida ao meio. E tem o Velho Testamento, que é o tempo da lei, e tem o Novo Testamento, que é o tempo da graça, que é quando Jesus vem para trazer a remissão dos pecados.
E aí a lei muda, tá entendendo? Conclusão do que a gente tá citando. Você tem que pegar o ponto positivo e negativo. Por que Jacó foi casar com a prima? Porque o pai já tinha falado que não queria casamento com pessoas de outra nação, que as outras nações era tudo pecaminosa. Então, só que estava em santidade era quem? A nação dos parentes deles próximos. Então, é por isso que aconteceu aquilo ali. Mas desde o livro de Número que Deus abomina isso. Entendeu? Já não estava na vontade de Deus. Então, a Bíblia condena. E isso, aí você fala, mas e em termos de ter casado com duas, a Bíblia também condena. Mas como foi a ordem do pai, ele respeitou a ordem do pai. Né? E aí, Deus perdoou aquele erro ali. Mas no dia de hoje, né, Deus não permite. Nem naquele dia Deus permitia, nem hoje. Né? É que, no exemplo, o divórcio não é permitido. Mas o povo pede a Moisés, nesse tema de divórcio, Moisés vai consultar Deus e Moisés pede a Deus a carta de divórcio. E Deus concede. Mas só que depois tem aquela parte que volta atrás e já não autoriza mais o divórcio. Mas tem um momento que Deus libera. Entendeu? Ou seja, porque as coisas não fluíram. E ali tá havendo bagunça, então você vai ver que a Bíblia tem o ponto positivo e negativo. Então aqui no caso de Jacó, de ter casado com as irmãs, a Bíblia condena. Então casamento a dois, biblicamente, é pecado. Se alguém diz que tem religião que faz isso, está indo contra a Bíblia, isso é antibíblico. Então se um lugar diz que é igreja, né, e congregar membros ou líderes casa com duas ou três mulheres, não é cristã, é seitas. Então aí o cristão, você que quer seguir na luz do evangelho, tem que ter cuidado com isso aí para não estar caindo em uma seita, que eu sempre venho tocando na tecla, né? E outro ponto também, o ponto na verdade foi esse, de casar com prima que não é permitido, e também casar com mais de duas mulheres, que é pecado, que vai parte da prostituição, fornicação, e aí vai, entendeu? Então nós cristãos, que somos cristãos, temos que ter a ética, a moral, né? Não cometermos a imoralidade que aconteceu lá, até mesmo Paulo cita em Coríntios, né? Em Corinto, temos que ser cauteloso, né? Procurar a santidade, procurar nos humilhar perante a presença de Deus. Então, o tema hoje, né, foi baseado na palavra oficial 2 Reis capítulo 11, a qual nós ensinamos que casar com mais de duas mulheres é pecado, e mulheres casar com mais de um homem é pecado, tá entendendo? Então nós trazemos essa referência de Salomão, que teve aí 1.000 mulheres, e você viu que pela história que a gente leu aqui versículo por versículo, Deus não se agradou. Quer ir pro céu? Eu não bebo, não fumo, nunca matei, nunca destruí ninguém. Você pode não ter feito nada, mas a partir do momento que você anda desagradando a Deus em alguma prática que a Bíblia condena, não pense que você vai morrer e já ir direto pro céu, que não é assim. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem está entendendo? Isso. Então é Jesus falando. Mas não é nem essa aqui é só uma referência, mas é o que Jesus fala, né? Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, que é Ele. Que é Ele. Então, para você chegar a Deus, para você chegar no céu, você tem que passar por Ele. Que nem uma religião diz. Eu peguei uma outra religião falando assim, em termos dos evangélicos. Eles lá falam, quando eu cheguei na hora, né, que a pessoa viu ali, a pessoa ficou até sem graça, porque sabia que eu era evangélico. Quando ele vinha trazer a palavra, ele dizia que, né, não, a gente tem que estar compartilhando, eu aprendo com você, você comigo, mas por trás estava fazendo o contrário. Aí quando eu chego, tá falando isso aí, ficou todo sem graça. Hoje em dia, ele não para mais para me levar uma palavra lá, nem outros que andavam com ele, ou seja, nunca mais passaram lá. Conclusão, porque ficou sem graça. E isso não foi eu que intervi, eles pararam porque perceberam que eu cheguei ali como evangélico, demonstrei, não debati, fiquei quieto, mas mesmo assim eles já perceberam. O que acontece? Ele estava dizendo assim,
É que os irmãos evangélicos falam que tem que aceitar Jesus. Jesus é de todos. Esse negócio de aceitar Jesus, isso não existe. Como é que vai haver uma remissão de pecado? Eu vou dizer que eu sou seguidor de Cristo se eu nem me achego a Cristo. Se eu nem falo com a minha voz que eu aceitei a Ele, que eu sou dele naquele momento. Então, para Jesus saber que eu sou dele, né, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei contigo, não é isso? Então é Jesus que está falando. E onde é que está aquela palavra que diz que chegaria ao tempo que todos os joelhos se dobraria e todas as línguas confessaria? Tá entendendo? Então a língua tem que confessar. As religiões, né, tem que ensinar o que está aqui, ó, na palavra. Se nós evangélicos falamos que de aceitar Jesus, é porque você tem que confessar com seus lábios, né? Que ali você está fazendo a remissão de pecado. Ali é onde acontece a verdadeira conversão. É verdade. Porque a pessoa que entra na igreja interessada em menina, vou entrar para ver se eu pego. Não dura. Não leva uma semana, se afasta. Mas quando tem aquela conversão que nem eu, no terceiro dia que eu entrei na Assembleia, no terceiro dia eu me converti. Tá entendendo? E tô até hoje. Porque eu me converti. É isso que é se converter. Você sair daquela vida que você tava lá fora de pecado e voltar para Cristo. E ali fazer a vontade de Deus e trazer as mudanças. Tá entendendo? Que antigamente a pessoa se convertia e via a mudança. Hoje não, a pessoa se converte. E os ímpios não sabem mais distinguir quem é crente mais dentro da igreja. Porque a pessoa já se converte aqui, antigamente se convertia, aí ia cortando as coisas aos poucos, né? Que nem eu, quando eu fui com short, com camisa sem a manga, me chamaram a atenção, porque no grupo de adolescente não podia, tá entendendo? E ainda mais se fosse membro. Então, a pessoa se convertia com a conversão verdadeira e você via logo a mudança de veste em tudo, comportamento em tudo. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa se converte e continua na prática, né? Faltando um pedaço de manga, um pedaço de pano, e aí vai por diante. Tá entendendo? Mas, se você quer realmente ir para esse céu, o caminho é esse, a palavra é essa. Eu tenho muitas coisas a ensinar nisso para você ter cuidado para você não cair em seita. Desde o outro vídeo que eu vim falando, cuidado para não cair em seita. Procura uma igreja evangélica onde tem a palavra de Deus, né, explicada detalhe por detalhe. Que nem uma conta de religião que diz que quando a pessoa morre, acabou. Que ali o corpo, realmente, a gente que morre em Cristo, estamos dormindo em Cristo. Vai ter religião que diz que o espírito ali também está apagado. A carne apaga e o espírito... Não. A história do rico e Lázaro é isso que a Bíblia ensina? A Bíblia mostra que após a vida, você morre aqui na terra, o seu espírito vai lá, né? Se ele andou na vontade de Deus, que não aconteceu com o pobre, ele foi para onde? O seio de Abraão, lugar de descanso. E o rico no lugar de tormenta, no Hades, viu quem? O rico lá, no lugar de descanso. E ele pede para voltar à terra para pisar a família. Então, quem dá essa parábola? O próprio Jesus. Então, como é que a pessoa morre, o corpo dorme e o espírito dorme? Que se fosse assim, como diz a religião, se fosse assim, Lázaro, o amigo de Jesus, quando Jesus ressuscita Lázaro teria contado coisa que ele passou na outra vida, é isso que eles falam. Mas esse Lázaro, que era amigo de Jesus, não relatou que, né, não escreveu nem relatou o testemunho de como é o outro lado da vida. Mas o próprio Cristo relatou na palavra do rico e o pobre, que tem o lugar de tormenta, que é o Hades, lá onde Satanás, né, e seus demônios ficam atormentando, e tem o lugar de descanso. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. Vós, esposo, que ainda não é evangélico, né, ora aí para que você venha casar com sua esposa, ou você que é esposa, que seu esposo é cristã, e vocês moram juntos, mas não casou ainda, né? Ore, converse, entre em um acordo para ver se esse casamento sai, para que você tenha a sua vida conjugal debaixo da bênção do Senhor, não debaixo de maldição, para que o Senhor venha te abençoar a cada dia, né?
E aqui não estamos pregando ou ensinando palavras de ofensas, né? Palavras que vinham a ofender, mas palavras que vinham te conduzir ao caminho da salvação. Amém? Que desde já o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um de vocês. Desde já agradecemos, né? E a demora, todo mundo sabe, porque é uma palavra, né? Um tema que é muito debatido, né? Muitas pessoas não entendem. Então, se a gente não explicar direito, as pessoas ficam ainda sem entender. Então, por isso que é um pouco demorado, né? Desde já agradecendo, né, pela compreensão, né? Por assistir esse vídeo até o final, né? Verdade. Porque coisas boas tem Deus mais para mim e para a tua vida, né? E que essa palavra, eu creio que está sendo uma palavra, né, de despertamento para aqueles que ainda, né, ainda por si ou por não pratica as coisas que vêm ainda desagradando ao Senhor, né? E desde já é isso que nós, né, agradecemos aqui a todos, né? Obrigado pela audiência, obrigado o carinho, né, a oportunidade de estar aí no seu vídeo, na sua casa, né, levando essa palavra para você. E não esqueça de inscrever no canal. Se você esqueceu de se inscrever ou de curtir, dá um pause aí no vídeo, sobe um pouco aí, ó, e deixa lá sua curtida. Que quando você dá a curtida, que você curte os nossos vídeos no canal, ali você tá recomendando o nosso canal, né, para o YouTube. E aí a obra vai continuar, né? Não se esqueça de inscrever. Eu creio que quem ouvir essa mensagem e gostar vai se inscrever também, né? E vamos chamar Siqueira Júnior. Siqueira, vem aqui dar uma palavra aqui. Abre espaço para Siqueira passar. Pensou que eu ia se esquecer de você, né? Ei, Ticão! Não esqueci não! Siqueira Roger aqui. Um abração aí pra Tico, pra mim, que eu já falei, né? Mas voltando ao assunto. Tu tá trocando sua esposa por 2, 3 mulheres? Tá trocando o carinho da sua esposa, o carinho de outras 3 mulheres que você pega aqui, ali? Tu tá todo errado. É o quê? Jeová vai te pegar. Aqui, ó. Salomão tava errado. Deus não se agradou dele, não. Cuidado. Siqueira sendo do ar. Aí agora volta eu aqui, né? No caso, com o quadro O Locutor Enferrujado. Nesse momento estamos aqui apresentando o seu programa Tati Roger Ministerial, mandando aí um grande abraço para Tico, Minho, né? Desde já também agradecendo aí pela inscrição da nossa amiga, irmã, que eu tenho fé que talvez hoje mesmo já volte para o Senhor Jesus Cristo. Como é o nome dela? Que falou com a gente? Dona Binha. Binha, um grande abraço aí para a senhora, né? Aquele abraço bem apertado, né? Não só o meu abraço de Tati, mas também o abraço do Espírito Santo do Senhor Jesus. Receba um abraço aí. Em sua vida. Deus abençoe a senhora pela sua audiência, pelo carinho, pela paciência de ver o vídeo até o final, né? De também dar ânimo e força a gente pelas suas palavras, que se não fossem as suas palavras também, nós não ia saber, né, se estava bom os vídeos, o conteúdo da palavra, se não estava. Tico também, né, que tem sido um grande ajudador, de sempre estar dando, né, opiniões, né, dando sugestões em termos do canal. Obrigado mesmo, Binho,
Um grande obrigado aí para Binho, a sua mãe também que compartilhou os vídeos para outras pessoas, né? Obrigado mesmo a cada inscrito que se inscreveu no canal. Deus abençoe a sua vida, compartilhe, né? E que a obra de Deus venha a ser glorificada. Tem mais alguém para Junho? Deus abençoe a sua vida. Então, Dona Binha, Dona Binha, obrigado aí por tudo. Mas neste momento, né, se essa palavra tocou ao seu coração como as outras têm tocado, né? Se o Espírito do Senhor falou ao seu coração, se você sentiu alegria e regozijo, né? Na palavra, em tudo aquilo que você ouviu, se você está sentindo vontade nesse momento de aceitar Jesus Cristo, eu vou estar fazendo um apelo para você, né? Aí do outro lado você pode estar repetindo comigo, se você também não quiser, né? Vai ter ainda a oportunidade, vai chegar, mas em termos de saber, né? Em que religião seguir, qual igreja, tem o outro vídeo que você pode estar assistindo, não sei que religião seguir, vai estar ali orientando nisso. Se por enquanto você não sabe a qual seguir, né? Vai indo para uma, visitando, até, e quando você está naquela ali visitando, né? Vai orando para Deus abrir seus olhos, né? Para te mostrar uma que você possa ficar. Ou por enquanto você fica na Assembleia, se não for o seu gosto, você pode ficar na Batista, que a doutrina permite, né? Algumas coisas, tá entendendo? Mas não deixe de seguir o Senhor. Observe uma, mas vá, porque o importante é você ouvir a palavra. Se nesse momento você quiser aceitar não, se você quiser se reconciliar com Cristo, levante a sua mão para o céu e diga: Senhor, nesse momento eu me arrependo de todos os meus erros, me arrependo de ter se distanciado de Ti, mas nesta hora reescreve meu nome no livro da vida, entrego a minha vida ao Senhor. Se você repetiu isso, Deus já anotou seu nome no livro da vida. E nesse momento vamos entrar em oração. Eu vou estar orando, quando eu terminar você pode estar continuando a oração. Vamos fazer aqui uma corrente de oração, né, para Deus abençoar nossos inscritos também. Senhor, meu Deus, meu Pai, desde já diante da Tua presença, eu entro, meu Deus, em oração ao Senhor, meu Pai, com vigor da Tua palavra que foi, meu Pai, pregada nesta hora. Meu Deus, vai tocando nessas vidas que está aí do outro lado me ouvindo neste momento, meu Pai, neste sábado abençoado. Meu Deus, vem assim, meu Pai, está repreendendo todo o mal, quebrando os grilhões, as algemas do mal, as cadeias, as correntes que prendem essas almas e tenta impedir que elas venham seguir o Teu caminho, que elas venham, meu Pai amado, aceitar o Senhor como o suficiente Salvador das suas vidas. Meu Deus, quebra os grilhões, quebra os aços, corta as lanças, os arcos, meu Pai, vem assim desfazer todo o empecilho, toda barreira, meu Pai, do adversário, vai lançando por terra nesta hora, Senhor, vai convertendo a cada marido ainda que não são convertidos, meu Pai, que não são, meu Pai amado, seguidores da Tua palavra. Meu Deus, vai assim, indo de encontro às esposas, meu Pai, que esses casais, meu Pai, que ainda não se casaram, meu Pai amado, e fizeram a sua cerimônia conforme os mandamentos do Senhor, meu Pai, mas a partir de hoje eu profetizo o casamento desses casais, meu Pai, eu determino, meu Pai, um casamento a qual irá acontecer e as suas bênçãos vai ser alcançada no meio dessa família. Esse esposo que nunca trabalhou, meu Pai, com a carteira assinada, está debaixo de maldição porque ainda não casou, meu Pai, não se viu contigo para ficar com aquela comunhão extrema com o Senhor. Meu Deus, ele vai casar e vai ver que aí ele vai sair da maldição para as bênçãos. O Senhor vai abrir as portas, vai abençoar, vai fazer essa família ser próspera. E o Senhor vai mostrar a esse esposo, a essa esposa, que daquele momento que eles casaram e ouviram a Tua palavra, veio o momento das bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Nesta hora, meu Pai, quebra todas as maldições hereditárias, meu Pai, todo mal, meu Pai, vai lançando por terra, e assim, meu Pai, traz a salvação para cada vida, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito possa tocar para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, meu Deus, por mais esse vídeo, meu Pai.
Meu Deus, que essa pessoa que está aí do outro lado, meu Deus, Abençoa, que sentiu, meu Senhor amado, Pai a tua voz falar através desta palavra, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, estar assim, meu Pai, nesta hora, tocando vidas, tocando corações, invadindo os lares, as famílias, meu Senhor amado. Que o Senhor possa, meu Deus, em meio a essa pandemia, meu Pai, meu Deus, guardar, meu Deus, a cada família, guardar, meu Pai, a cada pessoa. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, aqueles, meu Deus, ao qual o Senhor estão colhendo, meu Pai, para a tua glória, que seja para, meu Deus, que o teu nome venha a ser glorificado. Jesus, eu te peço nesta hora, meu Deus, visita essa pessoa que está deste lado, nesta hora, meu Pai. Vai assim, meu Deus, tomando a direção, a primazia, vai livrando de todo mal, vai dando livramento, meu Senhor amado. Meu Deus, vai assim abrindo porta onde não tem porta, meu Senhor amado. Meu Deus, que o Senhor visita, meu Senhor amado, a vida desta pessoa nesta hora, repreendendo, meu Pai, toda a fúria do inimigo, meu Deus, toda a potestade, todos os principados, meu Deus, Pai, que teu Espírito possa completar uma boa obra sobre esses corações. Meu Deus, nós guardamos a tua palavra, Senhor, nos nossos corações, para não pecar contra ti. E assim, meu Pai, vai fluindo a tua glória, vai fluindo a tua majestade, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, permanece fiel, meu Pai, que serão como os montes de Sião. Meu Deus, que cada uma dessas pessoas venha, meu Pai, se afirmar a cada dia em meio à tua presença, porque, meu Deus, sabemos que estamos vivendo, meu Deus, é o começo das dores, o começo, Pai, o princípio das dores. E que cada pessoa, meu Pai, venha estar coberta debaixo do teu sangue, venha estar coberta, meu Deus, debaixo do teu poder, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Meu Deus, guarda, meu Deus, as nossas famílias, que o Senhor possa, meu Deus, guardar, meu Pai, a nossa parentela, meu Deus, em meio a essa pandemia, meu Pai, ao qual vem assim, meu Pai, ceifando vidas. Mas eu te peço nesta hora, Espírito Santo, toma a direção, meu Deus, visita, meu Pai, este mundo, visita, meu Pai, esta terra, visita, meu Deus, a cada país, visita a cada estado, a cada cidade, meu Deus, a cada bairro, cada rua, meu Deus, onde se encontra, meu Deus, uma cidade, uma rua, um beco, a viela, meu Deus, o que for, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, passear, meu Pai, com os teus anjos e repreender esse espírito de morte, meu Pai, ao qual vem rondando por essa cidade, ao qual vem rondando, meu Deus, pelo nosso país, meu Senhor amado. Mas eu te peço nesta hora, Pai, aonde esse vídeo, meu Pai, chegar, aonde esse vídeo, meu Pai, for assim aberto, meu Senhor amado, que o Senhor possa falar com essa pessoa, que o Senhor possa, meu Deus, tocar os corações, meu Deus, desde já, eu vou te pedindo, meu Deus, e te agradecendo, meu Deus, por a vida, meu Pai, de cada pessoa, de cada casal, de cada família, meu Deus, que o Senhor vai aperfeiçoando, meu Deus, porque vai trazendo a sabemos paz, que nós não somos perfeitos, meu Deus, que há mas em o Senhor, ti, pela tua Jesus. infinita misericórdia, Pai, tem nos concedido a tua graça, assim como a tua palavra vai nos dizer que a tua graça, Pai, nos basta, que a tua graça nos basta, Senhor. Então, meu Deus, que nós venhamos, meu Pai, a cada dia agradecer pelos feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos vistos e não vistos. Desde já eu te apresento a vida de cada pessoa, Pai, meu Deus, a vida de cada inscrito neste canal, que o Senhor possa tocar neste momento, que o Senhor possa invadir esta casa, esta família, este coração. Meu Deus, muitas vezes se encontra angustiado, Pai, mas que o Senhor possa, meu Deus, colocar a tua alegria, que o Senhor possa, meu Deus, invadir este lar com a tua alegria, com a tua presença, e que essa pessoa, meu Deus, venha sentir a diferença, meu Pai, através, meu Pai, da tua palavra, através, meu Pai, de nossas vidas, Pai, porque sabemos que o Senhor, meu Pai, colocou, meu Pai, este propósito no nosso coração para abençoar a vida daqueles que querem ser tomados, meu Pai, pela tua presença, querem ser, meu Deus, tomados pelo teu poder, Pai. Meu Deus, desde já eu te peço e te agradeço, meu Pai, te entregando a vida de cada um, a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que a tua salvação possa chegar, meu Pai, nesta casa, neste lar. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, graças a Deus. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Em nome de Jesus. Tenham um ótimo sábado aí na presença do Senhor. Deus continue abençoando a cada um de vocês. E este é mais um programa Tati Roger Ministerial.